Oi pessoal, meu nome é Larissa, sou psiquiatra aqui da equipe Mansinho. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o luto, né? Falar um pouco do que seria um luto normal e do que seria um luto patológico, quando é que a gente deve se preocupar com essa reação e procurar uma ajuda especializada. Bom, o luto, por definição, é o sentimento de tristeza pela perda de um ente querido. Mas eu quero ampliar um pouquinho isso com vocês. O luto ele pode acontecer em várias circunstâncias. A principal, e a que a gente vai mais discutir hoje, é essa perda do ente querido, mas ele também pode acontecer diante de situações de adoecimento, do próprio adoecimento e do adoecimento de outros, né? Que seria aí uma questão de perda da vitalidade, perda da saúde. Também é muito comum um luto em términos de relacionamento, né, ou separações abruptas, em mudanças de ciclo de vida, né? Então, por exemplo, da criança para a adolescência existe um luto, de fases de vida, então quando há términos conjugais, quando há mudanças de cidade, quando há mudanças de emprego, tudo isso vem com si um luto pela situação antes vivida, que agora passa a ser outra, né? Mas hoje a gente vai focar no luto pela perda do ente querido e no luto por adoecimento, né? Que é a perda da saúde e da vitalidade, né? Quando a gente pensa em um luto normal, a gente pensa em 5 fases de elaboração do luto, né? A primeira fase é a fase de negação, em que diante a perda, né, doença ou morte, nós reagimos não acreditando naquela situação. Então é comum nesse momento a gente não acreditar na equipe de saúde que traz essa notícia pra gente, né? E diante a situação de não ter mais como fugir dessa realidade, a segunda fase é a raiva. E aí vem com um sentimento muito intenso de revolta, de injustiça, né? Isso pode durar anos, pode ser voltado à equipe de saúde, voltado a Deus, voltado à situação em si, né? E quando a gente pensa no paciente que está recebendo a notícia do adoecimento, às vezes é muito comum isso vir com sintomas de oposição, né? Então, de não querer aderir ao tratamento, de ser às vezes agressivo, irritado. Isso é a segunda fase de raiva. Uma vez que a pessoa aceita a situação, ela começa a barganhar com a situação. E aí vem pensamentos mágicos de cura, pensamentos de troca, né? Então, se eu fizer isso, quem sabe aquilo não acontece, eu não melhoro, eu não vivo, né? Então, promessas, barganhas, pensamentos de cura mágica, né? Muito comum aqui. Seguido isso, vem a depressão, que é quando não tem mais como lutar contra aquela situação e a pessoa reage aí com tristeza. E mais pra frente a gente vai falar um pouco de como diferenciar essa depressão do luto com uma depressão de um transtorno depressivo, né? Então aqui o sentimento mais marcado é a tristeza, é um isolamento, é uma pessoa mais introspectiva. Por último, a quinta fase seria a aceitação. A aceitação é uma fase que algumas pessoas não chegam lá, né? Em que o sentimento com a situação é de uma congruência, de encarar aquilo de uma maneira mais leve, com menos sofrimento, né? Há uma resignação desses sentimentos de raiva e tristeza. E aí é algo que seria a elaboração completa do luto, né? E aí, quanto tempo dura tudo isso, né? Quando a gente está pensando em um luto normal, a gente pensa aí de 6 meses até 2 anos. Isso varia muito entre culturas, entre pessoas, entre famílias, né? E quando esse luto passa do normal para algo mais prejudicial, né? É quando esses sintomas de tristeza se intensificam muito e ficam lá mais parecidos com sintomas de tristeza de uma depressão, né?
Além disso, é quando não há redução progressiva desses sintomas de tristeza e isolamento, né? Isso tudo vai caracterizar o luto patológico, em geral, quando ele dura mais de 12 meses. Segundo o Manual de Diagnóstico de Psiquiatria, seria aí esse limite de 12 meses. Lembrando que isso pode variar um pouco na normalidade de até 2 anos, tá bom? Como diferenciar, então, a depressão de um luto e de uma depressão de um transtorno depressivo? Lembrar que a depressão no luto é algo mais relacionado ao vazio da perda, né? Quando a pessoa pensa na tristeza, é relacionado àquela saudade, né? E isso vem acompanhado muitas vezes de um pensamento de desejo de morrer, mas o desejo de morrer aqui muito relacionado a estar junto com o ente querido. Quando a gente pensa no transtorno depressivo, essa tristeza passa a ser mais relacionada com uma baixa autoestima, né, com uma sensação de muita culpa, de fracasso, né, daquela pessoa não ser suficiente. A gente chama isso de menos-valia. Além de alterações mais clássicas numa depressão, de um transtorno depressivo, como alterações de sono e apetite. Aí é importante a procura de um profissional para a gente poder cuidar desse luto de uma maneira mais atenta, ok? O que eu tinha para falar hoje para vocês é isso. Qualquer dúvida, deixa aí que a gente conversa um pouco mais sobre as reações de luto, as suas fases e a diferenciação com uma depressão, um transtorno depressivo, ok? Até mais! Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.